Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então a nossa videoaula. Primeiros colegiais, hoje a gente vai discutir as leis ponderais, são 3. Em sala de aula a gente já chegou a introduzir, a começar a tentar falar sobre a primeira das leis ponderais, sobre a lei de Lavoisier, mas agora a gente vai discutir efetivamente as 3 leis ponderais, então o vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeira lei ponderal, já citei o nome dela, lei de Lavoisier. Lavoisier é conhecido como o pai da química moderna e a lei dele a gente consegue simplificar bastante. Basicamente, qual foi a ideia de Lavoisier? Ele, como um cientista da época logo depois do Iluminismo, então uma época onde o pensamento científico estava começando a ser muito fortemente divulgado, estavam quebrando algumas ligações que tinham. Existia uma obrigatoriedade de você misturar religião com ciência, e o pensamento de alguns cientistas da época, como Boyle na Inglaterra e Lavoisier na França, cortaram um pouco disso. Então, uma coisa que muitos cientistas, ou pseudocientistas, ou alquimistas já tinham reparado, é que muitas vezes em uma reação química existe mudança da massa. Então se percebia que quando pegava papel e tacava fogo no papel, o papel ficava mais leve. Em compensação, quando se pegava ferro e tacava fogo no ferro, por exemplo, numa esponja de aço, o que a gente conhece como bombril, a Solan, etc., quando se tacava fogo, ficava mais pesado. Os pseudocientistas, os alquimistas, ligavam isso a uma teoria chamada teoria do flogístico, que na real teria uma substância quase divina que entraria ou sairia nas reações químicas. E a primeira principal contribuição de Lavoisier para a química, dentre outras, galera, se vocês pesquisarem o nome de Antoine Lavoisier, vocês vão descobrir que ele descobriu o oxigênio, que ele descobriu várias substâncias químicas, vários elementos químicos, e que ele é uma figura inclusive muito contraditória. Ele começou ali como um ápice da divisão de ciência e religião, mas terminou guilhotinado. Então ele tem uma vida muito contraditória em muita coisa, mas quando a gente fala da contribuição dele para a química analítica, para a química que vê quantidades, qual foi a ideia? Ele começou a analisar sistemas fechados. O que seria um sistema fechado? Não entraria nenhum gás no sistema e não sairia nenhum gás do sistema. Então ele considerava a massa do gás, porque na cabeça dele, e o que se provou uma grande verdade, a massa do gás era o que faria essa mudança de massa. Porque vamos imaginar, se eu pego uma folha de papel em cima de uma balança e taco fogo nessa folha de papel, eu vou passar a medir a massa só das cinzas, mas o gás carbônico gerado nessa reação não vai ter a massa medida. Então eu perderia ali uma medição. Essa medição de massa seria completamente incorreta. O que ele fez? Fechou o sistema. Não entra gás, não sai gás, ele continuou medindo as massas. E a grande sacada da lei de Lavoisier foi: a massa dos produtos é exatamente igual à massa dos reagentes. Por que isso? Porque alguns anos depois, um outro cientista, esse a gente já estudou, chamado Dalton, propôs que os átomos apenas se reorganizavam. Isso já estava previsto na ideia de Lavoisier. Tem uma frase que é atribuída a ele, embora não esteja em nenhuma escrita dele, mas que é uma maneira razoavelmente boa de resumir a lei de Lavoisier, que é: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se olhar os originais em francês de Lavoisier, não existe nada nem parecido com essa frase. Mas em vários trechos ele dá exatamente essa ideia. Ele usa vários parágrafos para chegar nessa ideia de que não existe algo brotando do nada ou algo sendo simplesmente destruído. Apenas uma transformação, uma reorganização, que alguns anos depois Dalton já propôs que seria a reorganização dos átomos, e Dalton também acertou nisso. Então a lei de Lavoisier é: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Matematicamente falando, a massa dos reagentes
é igual à massa dos produtos. Na prática, vamos pegar um exemplo prático aqui, galera. Ó, imagina que eu estou falando para vocês que eu tenho 16 gramas de oxigênio e 2 gramas de hidrogênio. A hora que eu reajo isso, eu vou gerar uma massa de água. Como a lei de Lavoisier diz que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, e eu sei que meus reagentes são oxigênio e hidrogênio, se eu somar o 16 do oxigênio com o 2 do hidrogênio, eu vou ter a massa dos produtos, que no caso é a água. Então eu sei que a massa de água gerada é 18, conforme essa organizaçãozinha que eu fiz aqui do lado. Dá para complicar um pouquinho mais, galera? Sempre dá. Imagina esse outro exemplo que eu dou aqui, que eu tenho uma massa de ácido clorídrico, uma massa de hidróxido de sódio, e eu sei que, por exemplo, eu tenho 36,5 gramas de ácido clorídrico e que eu tenho 40 gramas de hidróxido de sódio. E eu sei que tudo isso vai gerar 18 gramas de água. Com a organização que eu tenho, eu sei que as massas dos reagentes são igual à massa dos produtos. Eu consigo montar uma equaçãozinha matemática e equações de primeiro grau que todos nós sabemos resolver. Então como que fica? A massa dos reagentes, que seria o 36,5 mais o 40, ou seja, 76,5, é igual à massa X, que é a massa do cloreto de sódio, que eu não sei, mais 18 da água. A hora que a gente soma tudo, passa o 18 que está somando, subtraindo para o outro lado, 76,5 menos 18 é igual a X. E aí a gente consegue calcular aqui o nosso valor de X. Percebe, galera, como a lei de Lavoisier é bem simples para todo mundo? Ela é uma lei que propõe apenas que reagentes e produtos têm a mesma massa. Sempre tem a massa dos reagentes, calcula a massa dos produtos. Simples assim, galera. Então agora a gente vai para a segunda lei ponderal. Bom, galera, a segunda lei ponderal é conhecida como lei de Proust. Proust, outro cientista muito relevante, quase contemporâneo de Lavoisier, ele é um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais novo, e é o que é chamado de lei das proporções constantes. A lei das proporções constantes ela é muito utilizada no nosso cotidiano, o tempo todo, e para isso eu queria que vocês imaginassem uma situação. Imagina que agora, para aproveitar o tempo de isolamento social, vocês não estão vendo seus amigos, mas você está em casa e resolve fazer uma receita de brigadeiro nova que você leu na internet, ou, sei lá, a sua receita especial de brigadeiro. Então você vai usar uma quantidade adequada de margarina ou manteiga, uma quantidade de achocolatado, uma quantidade de leite condensado e qualquer coisa especial que você queira colocar no seu brigadeiro. E aí você coloca no grupo de WhatsApp da sala que você é a melhor pessoa do planeta para fazer brigadeiro e que seu brigadeiro é delicioso. E aí, daqui a alguns meses, acaba o isolamento social. E aí os seus amiguinhos de sala olham para você e falam: então, lembra que você falou que você tem o melhor brigadeiro do planeta? Eu quero ir na sua casa comer brigadeiro. Quando você for fazer a receita do seu brigadeiro, você vai poder fazer a mesma quantidade de brigadeiro que você fez para você? Vai ser suficiente para todo mundo da sala experimentar? Provavelmente não, né? E aí, adianta você só multiplicar a quantidade de margarina que você vai colocar na receita, ao invés de colocar uma colher, colocar 6 colheres, mas continuar usando uma lata de leite condensado e 3 colheres de achocolatado? Não, né? A sua receita de brigadeiro vai estragar, vai ficar péssima. Por quê? Quando a gente vai fazer uma reação química, as proporções têm que ser constantes. Ou seja, se eu vou multiplicar por 10 a quantidade de margarina que eu vou usar, eu também tenho que multiplicar por 10 a quantidade de leite condensado a ser utilizada, e tenho que multiplicar por 10 a quantidade de achocolatado a ser utilizada, e assim por diante. Percebam que a proporção se mantém. Sempre que você, para fazer uma receita,
multiplica algum dos seus ingredientes, você tem que multiplicar todos. Isso é cozinha. Na química funciona a mesma coisa, até porque toda receita é uma reação química. Na química é a mesma coisa, galera. Se você tem um reagente e quer produzir muito mais, você tem que aumentar todos os seus reagentes. Imagina que você tem uma loja que produz, sei lá, lâminas de aço para vender. Você vai ter que se você quer triplicar a quantidade de lâminas de aço que você produz, você tem que triplicar a quantidade de todos os seus reagentes que vão gerar essa lâmina de aço. Então a ideia é essa. Proust então avaliou isso. A grande sacada de Proust, isso lá no século XVIII, XIX, foi: as proporções necessariamente são constantes. Sempre que eu multiplicar um reagente, eu tenho que multiplicar um produto. Como que isso se aplica em um exercício prático ou um exercício cotidiano, galera? Imagina o seguinte, ó. Eu digo para vocês que, puxando aquele exemplo que a gente usou na lei de Lavoisier, 16 gramas de oxigênio mais 2 gramas de hidrogênio geram 18 gramas de água. Beleza? Tranquilo para todo mundo. Agora imagina se eu digo para vocês: mas eu não quero produzir 18 gramas de água, eu quero produzir 36 gramas de água. Quanto que eu vou precisar de cada um? Bom, se eu dobrei a quantidade de água, eu tenho que dobrar a quantidade de hidrogênio e dobrar a quantidade de oxigênio. Uma grande sacada para a gente fazer aqui é achar um fator multiplicativo. Se você olhar aqui no desenho, eu não fiz uma setinha multiplicando por 2? Para achar qualquer coisa, multiplica-se todos os outros por 2. Se você perceber que o fator multiplicativo é 3, é 4, também funciona. Mas não é um fator exatamente multiplicativo. Eu dividi. Continua sendo fator multiplicativo, né, galera? A gente sabe matemática. Mas se você dividiu por 2, dividiu por 3, todos os outros vão ser divididos por 2, divididos por 3. Como se fosse uma receita que você faz na sua casa. Se tem uma receita que rende 10 porções e você quer que renda 5, você diminui todos os ingredientes na metade. Mesma coisa na química. Lei de Proust, então, para a gente entender, é essa. Quer lembrar da lei de Proust? Lembra da receita gostosa que você faz na cozinha na quarentena para pouca gente e depois que terminar a quarentena, vai fazer para a sala inteira, inclusive trazer um pedaço para o professor. Beleza, galera? Então agora a gente vai para a terceira lei ponderal, que é a lei de Gay-Lussac. É uma lei que é análoga à lei de Proust. Gay-Lussac, também britânico, contemporâneo de Proust, tinha uma diferença só. Gay-Lussac, ele estudava geralmente o comportamento dos gases. Então, ele tinha uma dificuldade maior de medir a massa. Porque nós sabemos, massa não é fácil de ser medida para gases. Se eu pego uma bexiga, um balão, é muito complexo medir a massa dele. E muito mais fácil de medir o volume de um gás. O volume de um gás é muito tranquilo de se medir. Então, Gay-Lussac conseguiu propor ideias diferentes. Ele propôs uma ideia para gases. A proposição dele é também sobre proporções constantes, que é a ideia de Proust. Só que no caso dele seria volume. Então, o volume de gás seria constante. Imagine a seguinte equação química. Ó. Eu tenho gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, gerando gás amônia. Percebe que é uma reação completamente gasosa? Tudo que eu estou trabalhando aqui são gases. O que ele falou é que 1 litro de gás nitrogênio reagiria com 3 litros de gás hidrogênio, produzindo 2 litros de gás amônia. Essa seria uma proporção. Mas e se eu quisesse produzir 4 litros de gás amônia? Como eu disse, é análogo à lei de Proust. Basta multiplicar então tudo por 2, porque de 2 para 4 eu multipliquei por 2. Como está aqui no desenho, não está? Multipliquei por 2, ficou tudo em ordem.
A lei ponderal de Gay-Lussac é essa. A proporção em volume de gás é sempre constante. Se eu multiplicar algum gás por 5, eu tenho que multiplicar todos por 5. Se eu multiplicar por 2, tenho que multiplicar todos por 2. Dividir por 3, tenho que dividir todos por 3. A lei de Gay-Lussac, então, na prática, é muito simples, porque se você entendeu e compreendeu a lei de Proust, você com certeza entendeu a lei de Gay-Lussac. Um detalhe que é aí que vocês vão errar o exercício. É aqui que mora o erro. A lei de Gay-Lussac é análoga à lei de Proust, mas não existe nenhuma lei gasosa que seja análoga à lei de Lavoisier. O volume de gás não é igual para o reagente para o produto, ou pelo menos não necessariamente é igual. Ah, professor, peguei uma equação aqui que dava igual. Parabéns, não necessariamente vai ser igual. Foi mais sorte do que ciência. No exemplo que eu dei, observa que eu falei que 1 litro de gás nitrogênio reage com 3 litros de gás hidrogênio, gerando 2 litros de gás amônia. Então eu tenho 4 litros de reagente e 2 de produto. Isso não é um problema. Não tem problema nenhum. Porque quando a gente fala de gases ou volume de gases, ano que vem a gente vai fazer um estudo muito completo sobre os gases, mas quando a gente fala de volume de gás, ele é atribuído por vários fatores, incluindo o número de moléculas, e não mais os átomos que as constituem. Então a gente tem esse cuidado a tomar. Lei de Gay-Lussac é análoga à lei de Proust, proporção constante. Se eu multiplicar a quantidade de algum gás, eu tenho que multiplicar de todos. Mas não tentem fazer nada análogo da lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier é massa. Tranquilo para todo mundo, galera? Com isso, a gente encerra a teoria sobre os 3 gases, sobre as 3 leis ponderais. Sobre massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, que é a lei de Lavoisier. Proporção constante em massa, que é a lei de Proust. Proporção constante em volume, que é a lei de Gay-Lussac. Tome cuidado que não existe nada análogo à lei de Lavoisier para a lei envolvendo volume de gases. Espero ter ajudado todos vocês. Espero que todos prestem atenção nessa videoaula. Compareçam no plantão da tarde. E um abraço e até a próxima.